o terceiro nascimento te dá as condições para você desenvolver o amor próprio, a autovalorização num lugar profundo, mesmo que você, na sua história de vida, tenha vivido experiências que você lembra e que você não se lembra. Por quê? Experiências negativas, né? Eu já expliquei que existe a rejeição e o abandono que são visíveis. Tem pessoas que sabem que elas foram rejeitadas, sabem que elas foram abandonadas, e tem pessoas que não se lembram, porque a gente fala de rejeição e de abandono, que a gente chama amplificado, estendido, que são experiências negativas que mexem dentro do seu eu, da forma como você se enxerga, e que definem a forma como você olha o mundo. Mas a questão central, e você pode deixar a sua pergunta aqui no direct, se você tiver. Seja bem-vinda, Marli. Olha, que legal, gente. T07, todo mundo aqui, nossa T07, galera da T07. Ó, bom dia, amados T07. Bom dia, Marli. Seja bem-vinda. Então, o que a gente tem? Por que eu decidi, né, trazer essa aula hoje aqui para vocês? Toda segunda, 8 e 7 da manhã, nós estamos aqui sempre com conteúdo para você iniciar a sua semana no Eu Forte. Ou seja, ancorado no seu poder de vida, no seu eixo e preenchendo o vazio existencial. Porque quase sempre, uma pessoa que ela não desenvolve o amor próprio, quase sempre ela vive experiências de angústias e de frustração. Quase sempre. Porque o amor próprio é como se fosse aquela coluna que você constrói na casa, aquela coluna, não sei se vocês já viram isso, e aí aquela coluna ali central, ela faz com que toda a casa tenha estabilidade. E se você tira aquela coluna central, a casa fica instável, ela fica girando de um lado para o outro. Lembram do sintoma da corda esticada? Não consegue ficar no seu eixo, um fala uma coisa, você vai para lá. Outro fala outra coisa, você vai para cá. E a crise que muitas pessoas que vivenciam isso, essa experiência têm, é que você, por isso a angústia, você sabe que você tem um grande potencial. Porque uma coisa é a estrutura interna do afeto, que é o seu eu, outra coisa são as competências que muitas vezes você tem. Às vezes você desenvolveu bem as competências técnicas para fazer coisas, mas não desenvolveu bem as competências do ser, as competências do eu forte, que elas estão ligadas ao afeto. Elas estão ligadas a outros tipos de exercícios. Perfeito? Mas a questão é, aí você pode anotar isso. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Grave isso. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar do tamanho que você merece ser valorizado. Esse aqui é o diferencial. Vou até acertar minha cadeira aqui. Esse aqui é o diferencial. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar do tamanho que você merece. Se você não encontra essa coluna interna, que é a coluna que deixa você no eixo, não deixa a casa ficar balançando de um lado para o outro. Se você não acha essa coluna, significa que você não se valoriza. E se você não se valoriza, você não é reconhecido ou não é valorizado do tamanho que você merece. Essa palavra aqui que é importante, do tamanho que você merece. Essa palavra é importante.
Por quê? Porque quando você não não tem o amor próprio, você não se valoriza, você aceita algumas coisas que não são do seu tamanho. Você aceita alguns lugares no seu trabalho que não são do seu tamanho. Você aceita determinadas posições no relacionamento afetivo que não são do seu tamanho. E aí começa a acontecer, então, uma contradição, uma grande tensão interna. E essa tensão interna, ela joga você para um lugar negativo. Por que para um lugar negativo? Porque você olha para você, você olha para o seu potencial e você vê que você tem condições, mas você olha para a sua realidade e você percebe que a sua realidade está contradizendo aquilo que você tem como possibilidade. Ou seja, você acaba caindo no não merecimento. Você começa a achar, então, que você não merece. Percebe que, olha, o amor próprio, a autodesvalorização e a experiência do não merecimento. E isso, então, vai fazer com que você vá desenvolvendo o que nós chamamos de campos energéticos internos que são fracos. E esses campos energéticos internos fracos, ele vai atrair para perto de você pessoas que no lugar de complementar a sua energia e fazer com que você tenha uma energia forte, você atrai pessoas que vão sugar a sua energia. E ao sugar a sua energia, você acaba estabelecendo com essas pessoas no trabalho, um chefe abusivo, num relacionamento afetivo, você acaba estabelecendo com elas uma relação de dependência. Dependência emocional e dependência afetiva. Por isso que a gente chama esse processo do ciclo do eu fraco. Por isso que é uma síndrome. Porque a pessoa não consegue, muitas vezes, sair desse emaranhado que ela, muitas vezes, ela se encontra. Essa primeira frase aqui, ela é importante nesse sentido. Que, sobretudo, se você está aqui, se você está buscando, se você entrou no processo da travessia, se você está vindo aqui pegar esse conteúdo, é porque você não quer ficar neste lugar. Então, isso é positivo. Isso é um sinal de esperança para você.